Então, gente, estamos de volta com mais um programa. Essa semana a gente vai falar um pouco sobre o Enem. E estamos com uma convidada super especial, nossa professora de redação, Cláudia. Oi, gente, tudo bem? E para começar o debate, eu queria perguntar para você, Cláudia, o que você achou do tema da redação esse ano? Você achou um tema difícil? Como foi? Então, eu achei que foi o tema mais fácil de todos os tempos, né? O pessoal achou assim, a maioria dos meus alunos achou fácil. Na verdade, eu tive uma aluna que achou difícil, mas assim, entre tantas pessoas, todo mundo achou muito fácil. Foi um tema que, inclusive, já caiu mais ou menos em Enems anteriores, em vestibulares anteriores. Então, a gente fala disso praticamente todos os dias na sala de aula. Você achou? Nossa, eu achei muito fácil. Foi um tema muito fácil de abordar e tinha muito repertório. A gente também, dentro das nossas aulas, a gente tem um laboratório de história. E dentro do laboratório de história, a gente acabou estudando sobre essa temática e a gente leu vários livros. A gente leu o Cumbi, que é uma HQ, a gente viu a Casa Grande Senzala, a gente viu o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Então, a gente estava com muito repertório. E tem um livro também que é sensacional, né? O Quarto de Despejo, que eu falo que serve para todo e qualquer Enem, da Carolina Maria de Jesus, porque ali tem a questão, né, da moradia precária, tem a questão do preconceito, a religiosidade. Tem temas ali, assim, que vão, inclusive, para outros vestibulares também. Ou seja, repertório não faltou. Tem o basicão, a bendita Constituição Brasileira, que serve para tudo, né? Que eu falo, olha, esqueceu, põe a Constituição Brasileira. Milton Santos, que fala da questão da cidadania. O Gilberto de Milstein, que fala da questão da cidadania, da falta de cidadania, na verdade, né? Então, justamente por ser um tema, assim, tão recorrente no dia a dia, muito repertório dá para ser usado. E para quem curte telenovela também, né? Dá para achar um monte de situação. Quem assiste a telejornal consegue falar tranquilamente sobre isso. Enfim, tá na mídia todos os dias, não é difícil para ninguém. É um tema que a gente vê todo dia e que está presente na nossa vida, diariamente. Exatamente. Então, eu ia perguntar, só que você já acabou me respondendo. Diante desse tema, quais repertórios, argumentos você acha que seriam os melhores, assim, e qual você colocaria na sua redação, se você estivesse fazendo o Enem? Bom, eu falo para os meus alunos o seguinte, que repertório é questão pessoal, na verdade. Que o repertório, o que ele é? O conhecimento de mundo fora dos muros escolares. Tem o repertório que a gente tem do senso comum, tipo, se eu colocar o dedo na tomada, eu tomo um choque, ok, todo mundo sabe disso. E tem o repertório sociocultural produtivo, que é aquele, né, que eu sempre falo que é com letra maiúscula. E esse repertório é aquele que deve ser colocado nas redações. Quando eu digo sobre Constituição Federal, por exemplo, caso o candidato esqueça, porque ele é um repertório, entre aspas, batido. Eu sempre digo para os meus alunos usarem o repertório que é do conhecimento de mundo deles. Como você me perguntou, o que eu usaria? Eu usaria aquilo com o que eu tenho mais afinidade. Eu gosto muito de música, né? Os meus trabalhos de mestrado e doutorado foram feitos em cima de letras de música e eu amo telenovela. Tanto é que eu já falei dela agora mesmo aqui, né? Tô assistindo Vale Tudo antigo. Então, o que acontece? Eu iria pela telenovela, tá? E pela letra de música. Pela letra de música, porque eu iria refinar, eu ia deixar uma redação mais rebuscada, uma redação com mais autoria do que aquela com a Constituição. Mas vale a gente lembrar o quê? Que basta um repertório para tirar 200 pontos da competência 2. Então, tá tudo certo, tá? Com relação aos argumentos, a gente sempre fala em sala de aula, né? Que a gente pode colocar alguns que são bem óbvios. Modalidade do mal. Esse repertório, pode pôr. A mídia. A mídia que é culpada. A negligência governamental. Negligência governamental. Porque, tipo, os argumentos são o quê? Os dois principais causadores do problema, ou seja, os problemas do problema. E aí, normalmente, primeiro, a gente pode colocar questões históricas. Por quê? Porque o Brasil, quando o Brasil começou, começaram todos os problemas, e os problemas estão até hoje, qualquer coisa. Então, aí pode até colocar o repertório do descobrimento do Brasil. Pronto, Brasil colônia, porque continua a mesma coisa. Né? Questão da escravidão também daria certo. Omissão governamental, negligência governamental, tá? Eu sempre falo para os meninos, não adianta pensar que
que o presidente atual, o presidente anterior, o presidente antes desse daí é o culpado. Não. É uma questão histórica nossa. É realmente, né? igual o tema falou, é uma herança que vem vindo, Exato. né? Se você perguntar para os seus avós, para os seus bisavós, caso, né, você os tenha, pode perguntar, é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. E o outro, a gente sempre fala da mídia, né? O que a gente fala da mídia? Que a omissão midiática, porque a mídia não divulga, e a mídia omite, que ela sempre coloca o que é vantagem para ela. Sim. Né? Tipo, por exemplo, se a gente pensar, fala o tema inteirinho, quer ver? Vamos nele aqui. Os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Eu pergunto, quem assiste Rede Globo e já viu no Jornal Nacional dizer sobre os desafios para a valorização da herança africana? Ninguém. O jornal, lógico. Liga no Datena, ninguém, lógico. Datena tem morte, roubo e famoso. Então, assim, você pega um candidato político qualquer, tá? Não vou... Qualquer um, ninguém vai falar sobre isso. Sim. Ou então, aquela parte que eu comento da romantização. A mídia também romantiza. É tudo muito lindo. É lindo. Tudo um mar aí de a pessoa flores, é de uma religião diferenciada, ou então ela tem uma tradição. Aí as novelas colocam aquelas pessoas... E isso vem do quê? Dos romances românticos dos anos 1800, né? Que as mocinhas, né? Todas... Era tudo bonito, tá? Era lindo de se ver. Sim. E como você consegue relacionar esse tema das heranças africanas na atualidade com o que a gente está vivendo no Brasil atualmente, com a realidade das famílias? Tá. Quando eu ensino a parte da argumentação, eu digo assim, isso é muito legal para as pessoas guardarem, lá para colocar inclusive nas outras provas. A gente coloca nos argumentos, começa pelo argumento principal, coloca a causa, coloca o repertório, o dia a dia, a consequência e o comentário. No dia a dia, é justamente isso que você está falando, como que a gente relaciona. Então, por exemplo, eu coloco lá um repertório qualquer, até na própria prova do Enem não tinha vários repertórios? Tinha. Você lembra de algum assim? Tinha... Black Lives... Vixe, agora eu não lembro. Tinha Black Lives, tinha uma pesquisa que falava de modelos também, não tinha? Tinha. Falava sobre entre várias modelos brancas, uma negra se destacava. Que nunca deu abertura para as outras. Sim, Aí a gente pode, por exemplo, faz de conta que eu peguei esse repertório, tá? Vamos supor que eu falei, de acordo com a revista tal, que não estava lá na prova, faz de conta. Como que a gente põe no dia a dia? Basta observar as bancas de jornais que vendem revistas, né? Ou as revistas vendidas. Uma vez eu vi uma reportagem que dizia que se alguém fosse, na época que tinha muita banca de jornal comprar revista, achava que era um país nórdico, de tanta loira do olho claro. Basta observar as nossas modelos, quem são? Gisele, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio. Sim, a gente não tem, dentro do Brasil, que eu acho que é um país tão assim... tem uma população tão miscigena assim, as maiores imagens são tudo branca do olho claro. A gente não tem uma representante especificamente negra, né? Que tem tanto destaque preta, assim quanto as brancas. Exatamente, né? Que tenha tanto destaque. Esse nome, não veio nome de ninguém. A gente pensa, tipo assim, igual modelo, realmente eu acho que não tem nenhuma. A gente pensa mais em cantora, igual a Isa, Thaís Araújo. Então, assim, eu acho que não tem muita, realmente, imagem, assim, que a gente consegue lembrar, né? E se você, como eu digo que eu sou noveleira, né? assistir a novelas... de décadas anteriores, aí que você não vê mesmo. Aí você vê as pessoas somente no papel de serviçal, ou sendo subjugadas. Modelo, então, nada. Protagonista, então nunca tem o primeiro papel. Não. Sempre são papéis como, igual você fala, de serviço, de... pessoa que não tem tanta condição, né, classe social gente, menor, a escravizaura era branca. Então, não faz sentido, né? Não. Romantização, tá feito aí. Cláudia, para sua proposta de intervenção, como que você acha que pra gente aprimorar seria o melhor jeito de fazer a proposta de intervenção? Bom, quando você vai fazer a redação para o Enem, quando você já busca aqueles 2 problemas iniciais que eu coloquei, né? Por conta do problema, existem 2 causas, já pensa
na proposta de intervenção. Tem que pensar o seguinte, não é uma solução que você tem que resolver, porque você não vai resolver, ele só está te pedindo uma solução para medir o seu nível de cidadania, mas tem que ser algo produzível, palatável, certo? Sim, então, sim. quem são os melhores, quem é o melhor agente interventor? Os 2 melhores do mundo, a mídia e a escola, tá? Porque aquilo que você não consegue aprender em casa, então vamos supor que na sua casa as pessoas sejam racistas, homofóbicas, sexistas, péssimas, horrorosas, você vai ser um ser humano mais ou menos assim. Onde é que você tem a mínima chance de aprimorar, de melhorar esse tipo de conhecimento sobre essas questões? É na escola. O único lugar, entendeu? Que você vai ter uma convivência mais pacífica, o professor vai te explicar, você vai entender, tá? Ou na mídia, certo? Buscando nas próprias redes sociais, tá? Sim. Então, eu acho que são agentes excelentes, né? Que devem fazer alguma coisa. E essa coisa é o quê? Aulas diferenciadas, se fosse na escola, palestras diferenciadas. Isso que a gente está fazendo aqui já não é? Proposta claro. é ou não é proposta de Nossa, intervenção? muito. Então, Super porque proposta. acaba sendo um entretenimento que a gente tem mais vontade de assistir e de ter contato, Então, né? quando o pessoal for fazer, nem pronto, ó, podcast, entendeu? É isso, Aham. né? E aí, por meio do quê? Né? Por meio de alguma situação que faça com que as pessoas se tornem conscientes daquilo, tá? Então, não adianta falar, o Estado, o governo tem que fazer leis. Tudo bem, vai para a proposta de intervenção, ela está certa? Está certa, tá? Mas mais leis que a gente já tem, então eu sempre convido as pessoas aqui, a cidadania. Vamos pensar uma coisa que daria certo? Vamos brincar de fazer certinho, já que a gente está lá? É isso, vamos ao trabalho. Você acha que tem alguma parte do Você acha que tem alguma parte do tema que pode causar alguma dificuldade para os alunos, para quem estava fazendo aquela redação, que causou alguma confusão, alguma coisa assim? Vamos pensar então, fala novamente o tema, deixe-me ver aqui que eu já te respondo. Os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Muitas pessoas confundem dizendo que porque o que a gente aprende? Que tem que transformar o tema em um Problema. Tá, e qual que é o problema aí? Se tem Não desafios tem, para Que valorização. não tem valorização. Então é a Valorização. Tem algumas pessoas que dizem a valorização da cultura africana no Brasil é um Sim. problema. Entendeu por quê? Porque não entenderam que tem que fazer essa alteração. Essa alteração. Que foi quando caiu a democratização do acesso ao cinema no Brasil. As pessoas diziam assim, a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um problema. Mas é que não tem o acesso, né? A Esse falta seria o de problema. democratização. Exatamente, a falta de acesso. Eu acho que esse tema foi, assim, um desafio para pessoas preconceituosas. Eu acho que, assim, porque para eles não precisa de valorização, não precisa de nada. Então, acho que, assim, esse seria uma estranheza para essas pessoas, Sim. né? E acho que a herança também vinha, né? Porque muitas vezes a gente não vai atrás pra ver, porque não é algo que é mostrado pra gente no dia a dia, Sim. uma herança africana, né? É. Então tinha que ter um conhecimento mínimo de que existe ali culturas, religiões e tudo mais. A grande questão é que a gente só olha pra gente, né? Exatamente. Então, eu sou católica, então pronto, o mundo é católico. Minha cultura é uma cultura de elite, então o mundo é uma cultura de elite, né? E a gente podia pensar em muita coisa em termos de cultura. Sim. O rap, religiões, eu sim, acho, tudo, sim, né? A as comida religiões, também, a comida, né? exatamente, as danças. Então tem né? muita coisa que Muita trouxe coisa. essa herança de cultura, né? E que acabou Ficando, né? ampliando, que Sim, acabou ampliando. exatamente. E que muitas pessoas não sabem que às vezes faz parte da herança africana, né? Sim. Porque muitas vezes é batido, a gente não pesquisa, não vai lá de onde que veio essa comida, essa dança, qual que é a origem, né? Sim, o samba, gente, o samba no Então. morro. Então, Tinha alguma pergunta sobre o samba também, tinha. que falava no morro. Então dava para aproveitar os textos lá da prova para poder até se inspirar para escrever alguma coisa. Dizer assim, cheguei lá, não consegui pensar em nada. Aí realmente fica difícil. Porque tava muito Dava para ampliar muita coisa, né? Nossa senhora, eu conto uma história, já contei lá na sua sala, que é assim, cheguei, caiu aquela da falta de acesso a documento, ao registro civil no Brasil. Na segunda-feira me chega um cidadão, o Enem foi no domingo. Cláudia, que tema bobo. Como assim as pessoas não têm... Quem nesse Brasil que não tem registro civil?
Quantas crianças... Quantas crianças sem pai tem por aí, Aí né? a gente tem que fala olhar assim, pra fora. É isso que eu falo. Pra fora do umbigo, pra fora da janela. Sim, tem que ampliar o repertório, né? Sai o da conhecimento. bolha que vive, vai pro mundo e Ou conhece pelo menos que olhar, realmente- perguntar, questionar. É, eu acho A que é gente só importante. melhora como ser humano também. Os temas do Enem, eles ajudam muito nesse contexto. É. Exatamente. Bom, é isso. Obrigada pela sua participação. Semana que vem tem mais. E semana que vem vamos falar um pouco sobre os outros vestibulares além do Enem. É isso, até semana que vem. Obrigada. Obrigada, tchau, gente.